Hoje nós vamos falar sobre como aumentar a testosterona naturalmente. Eu vou entregar bastante conteúdo para vocês, tá? Vou ensinar bastante coisa. Mas não é só sobre como aumentar a testosterona de forma natural, não. Por quê? Porque tem gente que faz reposição de testosterona e que vai precisar de fazer reposição de testosterona. Ou seja, essa live é para quem quer aumentar a testosterona naturalmente, só que essa live também é para quem já faz a reposição, vai precisar, mas ainda assim precisa que essa reposição funcione, precisa fazer essa reposição funcionar, porque não basta ter testosterona, você tem que ter testosterona, tem que ter o receptor, e esse receptor de testosterona tem que estar em condições de funcionar. Então o tema da live hoje é muito relevante. Vamos compartilhando a live aí, falando que compartilhou, tá? Então vamos lá. E o que a testosterona faz? É importante vocês entenderem que a testosterona é um lado da força e existe um outro hormônio que está do outro lado da força que se chama cortisol. Enquanto a testosterona é o hormônio da abundância, da tranquilidade, o cortisol é o hormônio do estresse, do perigo, da dor. Então, geralmente, quando um está aumentado, o outro não está aumentado. Geralmente, quando a testosterona está aumentada, o cortisol está mais baixo, assim que é a natureza. Quando o cortisol está alto, a testosterona fica mais baixa. São hormônios opostos. E a testosterona é o hormônio do bem. O que a testosterona é? A testosterona é o hormônio responsável pela massa muscular. A testosterona é o hormônio responsável pela libido. A testosterona é o hormônio responsável pela menor inflamação. Boa noite, pessoal. A testosterona é o hormônio responsável pela sensação de dominância. Então, por exemplo, aquele homem mais dominante é um homem que está com a testosterona mais alta, aquela pessoa mais confiante, a mulher mais confiante, frequentemente a mulher que tem a testosterona mais alta. A testosterona é responsável pela dominância, pela sensação de confiança, pela facilidade de interação social, de se vencer na sociedade. É um hormônio responsável pela competitividade. A testosterona aumenta a competitividade da pessoa, tá? Tanto de homens quanto de mulheres. A testosterona é o principal hormônio masculino, mas ela faz mais que isso. A testosterona ajuda a subir os glóbulos vermelhos do sangue, ela combate a anemia, ela melhora a circulação. E a testosterona, na verdade, faz ainda mais que isso. A testosterona é importante para a saúde do endotélio, que é o revestimento dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos precisam da testosterona, ela traz a saúde do endotélio, que permite que o fluxo vá para o músculo, que o fluxo vá para o sangue. E a testosterona faz ainda mais que isso. A testosterona é também um neuroesteroide, ou seja, um hormônio esteroide importante para o cérebro, onde ela aumenta a comunicação entre os neurônios, ou a densidade entre os neurônios, de comunicação entre os neurônios. O Tico fala com o Teco muito melhor quando tem testosterona. O Tico fala muito melhor com o Teco na presença de testosterona. E a testosterona faz ainda mais que isso, né? Ela faz muita coisa. O sexo oposto consegue sentir o cheiro da testosterona e isso é agradável, é atraente para o sexo oposto. A testosterona, ela é boa para síndrome metabólica. A testosterona, um nível bom de testosterona significa menos inflamação. Um nível bom de testosterona significa melhor controle da glicemia. Um nível bom de testosterona significa menos gordura no fígado, mais força muscular, mais potência muscular, mais creatina nos músculos. A testosterona é importante para tudo. Ou seja, a testosterona é o hormônio da abundância. Sempre que é hora de abundância, a testosterona sobe. A testosterona ela é produzida quando o teu organismo percebe, tá tudo bem, ele está vencendo na vida, então agora ele pode reproduzir e construir uma família. Ele pode ser mais forte, ele pode precisar de lutar, então ele vai ter mais músculos, ele precisa de ser mais inteligente, ele tem que ter mais visão espacial. A testosterona aumenta a visão espacial, capacidade de se orientar no espaço e no tempo melhora com a testosterona. Então, basicamente, esses são os principais benefícios da testosterona. Agora que a gente já falou dos principais benefícios da testosterona, é importante a gente entender o que é a testosterona, né? Então a testosterona é um hormônio do anabolismo, mas o que é a testosterona? A testosterona é um hormônio esteroide. O que significa a testosterona ser um hormônio esteroide? Significa que ela é feita do colesterol.
A testosterona é um hormônio esteroide porque ela é feita do colesterol. Todos os hormônios que são feitos do colesterol são chamados esteroides. Então a vitamina D é feita do colesterol, ou seja, a vitamina D é um hormônio e é considerado um hormônio esteroide. O estradiol é feito do colesterol, portanto o estradiol é considerado um hormônio esteroide. E por aí vai. A progesterona é feita do colesterol e, portanto, é considerado um hormônio esteroide. O cortisol é feito do colesterol e, por isso, o cortisol também é considerado um hormônio esteroide. Então, todo hormônio feito do colesterol é um hormônio esteroide. A testosterona é feita do colesterol, logo, a testosterona é um hormônio esteroide. É feita do colesterol. Agora, entendam bem. Gente, compartilhando para 5 pessoas e falando que compartilhou. Entendam bem, a testosterona é feita de um hormônio do colesterol. E o que o colesterol é? O colesterol não é uma gordura, mas o colesterol é uma substância de natureza lipídica. É uma substância de natureza semelhante às gorduras. O que significa isso? Significa que o colesterol é solúvel na gordura e a testosterona, como é um hormônio esteroide vindo do colesterol, ela também é solúvel na gordura. Por ser solúvel na gordura, a testosterona e ser produzida pelo colesterol, ela tem várias características que vocês vão entender bem ao longo da aula, tá? Então vamos lá, vamos para cima. Primeiro, vamos lá, o que a gente precisa para formar a testosterona? Como a gente estava falando, a testosterona é um hormônio esteroide vindo do colesterol. Então nós precisamos de colesterol. Sem colesterol não tem testosterona, não adianta. Só injetando. Sem colesterol não tem testosterona. E da onde vem o colesterol? O colesterol vem de 2 lugares. O colesterol vem da dieta, o colesterol é produzido em várias células, principalmente no fígado. Vamos pensar no fígado. Então todo o colesterol vem da dieta ou do fígado. Ou seja, toda a testosterona em algum ponto vem da dieta ou do fígado. Vamos falar primeiro do colesterol da dieta. O colesterol da dieta, que é de natureza lipídica, ele tem que ser absorvido para as gorduras. Para você absorver o colesterol, que é importante, você precisa de enzimas digestivas, ou seja, teu pâncreas tem que estar funcionando bem, seu intestino tem que estar funcionando bem. Você precisa de enzimas digestivas para digerir a gordura. Você precisa de uma vesícula biliar para mandar a bile, que vai funcionar que nem um detergente, dissolvendo aquela gordura toda e deixando o colesterol ser absorvido. Você precisa de um intestino funcionante, que se você tem um intestino funcionante, você consegue absorver aquele colesterol. Aquele colesterol, geralmente, ele vai ser absorvido pelo intestino, vai cair na linfa e vai trafegar em lipoproteínas, como quilomicrons, que são os seus triglicerídeos do seu sangue, principalmente, e como LDL, VLDL e colesterol. Então, essas partículas LDL, VLDL e colesterol são importantes porque elas carregam o colesterol, tanto produzido no fígado quanto absorvido pelo intestino, até os testículos, os ovários e as glândulas adrenais. Quem não tem vesícula fica babando bile, então a minha recomendação, ainda assim absorve gordura, mas a minha recomendação é comer quantidades menores de gordura e mais frequentes. Então quem não tem vesícula biliar, minha recomendação é reduzir um pouco a gordura, precisa de gordura ainda assim, e fracionar em quantidades menores e com uma maior frequência. Porque a bile não deixa de existir, você só perde aquela capacidade de jogar aquela bile toda. Mas vamos voltar para a testosterona. O colesterol, ele trafega nas lipoproteínas, a principal delas é o LDL colesterol, que falam tanto mal. O colesterol navega na LDL até chegar nas glândulas suprarrenais e nos ovários. Nas glândulas suprarrenais e nos ovários, essas estruturas têm células. E dentro das células, você tem 2 estruturas onde a testosterona é produzida. Uma se chama mitocôndria, que é a usina energética da célula, e outra chamada retículo endoplasmático, que é a grande fábrica da célula. Tá? É como se, vamos lá, vou dar uma noção para vocês, é como se dependesse de Brasília, onde está o dinheiro, a energia, e dependesse de São Paulo, onde estão as indústrias, a fábrica. Então o retículo endoplasmático seria São Paulo, onde se empacota tudo, se trabalha tudo, onde está a maior capacidade industrial. E a maior capacidade de financiamento está no governo, está na mitocôndria. A mitocôndria é a central energética, o retículo endoplasmático. E os hormônios são produzidos nessas 2 estruturas. E dependem dessas 2 estruturas, principalmente da mitocôndria. Então vamos lá.
colesterol, quando ele entra na célula, ele vai para a mitocôndria. Quando ele vai na mitocôndria, ele passa por um monte de transformações, com N enzimas que não dá para decorar todas. Mas ele passa, eu vou falar mais devagar. O colesterol, quando entra na célula, ele passa por várias etapas enzimáticas, várias enzimas, onde ele é capaz de virar vários hormônios. Então, ele, dentro das mitocôndrias e dos retículos endoplasmáticos, o colesterol ele é transformado em testosterona, em dihidrotestosterona, em DHEA, em progesterona, em cortisol, em pregnenolona e por aí vai. É isso que acontece dentro dessa estrutura. Gente, vamos compartilhar para 5 pessoas e dizer que compartilhou. Então vamos lá. E várias dessas enzimas que fazem essas transformações de um hormônio em outra são chamadas citocromos. Por que são chamadas... Muita teoria, mas a gente vai chegar na prática. Por que são chamadas de citocromas? Porque elas têm ferro, porque elas têm cobre, porque elas têm enxofre, e elas são muito sensíveis à energia. Por que isso é importante? Que você não pode ter falta desses minerais se você não tiver ferro, se você não tiver cobre, se você não tiver zinco, se você não tiver enxofre, você não tem testosterona. Então vamos lá. Produzida a testosterona nas mitocôndrias e no retículo endoplasmático, dos ovários, dos testículos e das glândulas suprarrenais, essa testosterona tem que chegar até os tecidos. Como é que ela faz para chegar até os tecidos? Como é que a testosterona faz para sair do testículo, do ovário, da adrenal e chegar nos músculos, no cérebro? Ela tem que caminhar no sangue. Para caminhar no sangue, ela, como é solúvel em gordura, ela não se solubiliza bem no sangue, que é líquido. Então o que tem que acontecer? Ela tem que trafegar em proteínas principalmente. A maior parte da testosterona caminha no sangue numa proteína chamada SHBG. O SHBG segura a testosterona. Como ele segura a testosterona, aquela testosterona não fica livre. Aquela testosterona fica amarrada no SHBG. Ou seja, ela não serve para nada. Parte da testosterona vai amarrada em outra proteína chamada albumina. A testosterona que vai amarrada na albumina é uma testosterona que o corpo ainda consegue usar, ainda consegue ser... A que vai agarrada na albumina, o corpo ainda consegue usar. E tem uma pequena... É mais ou menos 1/3 da testosterona vai na albumina. E você tem uma pequena fração de testosterona chamada testosterona livre, que é aquela que está solta das proteínas. Essa é a mais importante. Sempre que puder, é para olhar as testosteronas livre e biodisponível. A testosterona total é importante? É importante, mas não é mais importante. Ela é importante, mas o mais importante é a testosterona livre e biodisponível. Quando a testosterona chega nas células, ela não é solúvel em gordura? Ela não é de natureza gordurosa? Como ela é de natureza gordurosa, ela atravessa a membrana, entra nas células com muita facilidade. Entrando nas células com muita facilidade, a testosterona se combina dentro da célula com o receptor e vai até o núcleo, perto dos genes, onde ela liga um monte de genes e desliga um monte de genes. Esses genes vão produzir ou parar de produzir proteínas que vão aumentar a massa muscular, queimar gordura, aumentar a inteligência, diminuir a inflamação e por aí vai. Então é basicamente isso que ela vai fazer. Como a testosterona tem que fazer esse caminho todo, entrar no gene e mexer na produção de proteína, e as proteínas que já estavam prontas continuam funcionando, demoram para parar de funcionar, significa que o efeito da testosterona é um efeito mais demorado, tá? Então não espere começar a usar a testosterona e já ter o efeito da testosterona, que vocês não vão ver isso. A testosterona demora mais o efeito para ser percebido por essa razão. A testosterona, quando ela age nas células, ela age em combinação com vários outros nutrientes. Então, por exemplo, a testosterona vai funcionar muito mais na célula se a célula tiver vitamina A, magnésio, zinco, coisas que são importantes para o funcionamento da célula. Mas não é só isso. Para a testosterona funcionar, o teu corpo tem que estar funcionando. Então, por exemplo, se a pessoa tem a testosterona alta, porque está usando testosterona, mas está inflamada, o corpo vai estar quebrando proteína, ele não vai estar construindo proteína, ela não vai ver a massa muscular. Se a pessoa está com os receptores baixos de testosterona por uma série de questões, inclusive alimentos como alecrim, ela pode também não ver o mesmo efeito. Eu vou falar do DHA, é válido sim, faz parte dessa aula.
Por exemplo, você precisa de zinco para fazer a síntese, para produzir. Vai ser uma aula completa, gente, eu não vou esconder um detalhe. Você precisa de zinco para produzir proteínas. Se você não tiver zinco, não adianta ter a testosterona, porque sem zinco ninguém produz proteína, tá? E por aí vai. Então, agora eu já expliquei o que é a testosterona, como ela é produzida, como ela chega até nós e como ela vai até os tecidos. Gente, essa aula também é a abertura de um curso chamado Testosterona Natural. O link já está na bio para quem quiser entrar. É um curso onde eu vou ensinar como a pessoa comum pode lidar com os próprios hormônios. Vai ter aula sobre como aumentar a testosterona, vai ter aula sobre hormônios bioidênticos, reposição hormonal bioidêntica, como abordar isso com o médico. Vai ter módulo sobre como combater a massa muscular na faixa etária. Vai ter módulo sobre reposição hormonal bioidêntica masculina e feminina. Vai ter módulo sobre libido. Vai ser muito conhecimento, vai ser em torno de um mês e meio, de um mês e meio de curso, tá? O link já está lá na minha bio para quem quiser fazer o curso. Então quem quiser pode ir para cima. Então vamos lá, vamos voltar para a aula. Então agora que a gente já entendeu tudo isso, que é importante, de como a testosterona é feita, vamos para o próximo passo. Isso tudo tem que ser avaliado por exames, né? Se você não sabe avaliar exame laboratorial, você não vai conseguir aumentar sua testosterona de forma fidedigna e saber que ela cresceu, saber o que está acontecendo, se você não souber, se você não entender os seus exames laboratoriais, que são o seu retrato bioquímico. Então você precisa de ter um retrato. O retrato são os exames laboratoriais. Então é importante que você saiba conhecer pelo menos o básico dos seus exames laboratoriais, que é outra coisa que a gente vai ensinar no curso, mas que eu estou ensinando para vocês aqui agora. Então vamos lá. Coisas que a gente tem que olhar para avaliar a nossa testosterona. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é a própria testosterona. Então vamos olhar os exames para avaliar a testosterona. Primeiro exame que a gente vai falar agora para avaliar a testosterona é o da testosterona total. A testosterona ela é muito mais... ela tem uma presença muito maior no homem que na mulher. A testosterona é o hormônio mais importante do homem, enquanto na mulher os hormônios mais importantes são o estradiol e a progesterona. Embora a testosterona também seja importante para as mulheres, e as mulheres precisem de testosterona e sofram com falta de testosterona. Mas por a testosterona ser o principal hormônio do homem, tem muita testosterona no homem. E as faixas de referência laboratorial são muito aumentadas, são altamente variáveis. Muitos laboratórios consideram uma testosterona de 165 como normal em homem. Eu não conheço um homem com testosterona abaixo de 300 que esteja bem. Todos os homens que eu conheço com testosterona abaixo de 300 têm hipogonadismo. Ou seja, a faixa de referência laboratorial ela não deve ser tratada como uma coisa santa. Ela tem que ser sempre relativizada. Para mulheres, a coisa é um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque mulheres frequentemente sofrem de testosterona baixa, mas mulheres frequentemente também sofrem de testosterona alta por conta de síndrome do ovário policístico relacionada com resistência insulínica aumentada, com uma tendência ao pré-diabetes e ao diabetes. Então, mulheres têm que fazer... Tá na minha bio o link do curso, tá? Quem tá no curso Imunidade Suplementada tem cupom também, tá bom? Então vamos lá. Você vai olhar o exame de sangue, vai ver a tua testosterona natural. Para o homem, ele tem que ver se ele tem sintoma, que ele pode ter uma testosterona de 400 e tá com a libido lá em cima, massa muscular, muito bem. Enquanto o outro pode ter uma testosterona de 700, 800 e não estar bem. O laboratório no homem varia entre 165 e 1000, aproximadamente. Testosterona, o cara tem que ver como é que ele está. Ele pode estar muito bem com 400 e ele pode estar muito mal com 300 ou com 350. Se ele estiver muito mal com 350, provavelmente ele precisa aumentar essa testosterona, ou naturalmente ou não. Para mulheres a coisa é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque cada laboratório dá um valor. A gente está falando da total. Mas as faixas de referência dos laboratórios vão entre 10 e 60. Eu considero bom para mulher entre 30 e 50 aproximadamente. Entre 30 e 50 tá bom. Acima de 50,
Se for sem reposição, pode ser síndrome do ovário policístico. Abaixo de 30, se for entre 20 e 30, menos mal. Agora, se tiver abaixo de 20 mulher, geralmente a mulher está sofrendo, mesmo sem ter tecnicamente deficiência de testosterona. Ou seja, olha a faixa de laboratorial da testosterona total da mulher, está entre 10 e 60 mais ou menos, busca entre 30 e 50. Esse número é um número de ouro, tá bom? Esse número é um número de ouro. Então vamos lá. Essa é a testosterona total. A segunda testosterona que vocês vão ver é a testosterona biodisponível. O que é a testosterona biodisponível? Como eu disse, a testosterona biodisponível é a soma. É a soma da testosterona livre com a testosterona que está na albumina. Essa testosterona, alguns laboratórios embarreiram. Como é que vocês vão fazer? Igual com a mulher. Vocês vão querer, de preferência, que esses números estejam na metade para cima da faixa de referência. Então, se a faixa de referência da testosterona biodisponível é de 100 a 700, vocês vão querer ela no mínimo em 400, 500. Vocês vão olhar no percentual da faixa de referência. E a mesma coisa para a testosterona livre. Vocês vão querer a testosterona livre na metade superior da faixa de referência. Então, basicamente é isso. Testosterona é isso. Vocês vão olhar total, a biodisponível, a livre. A livre é mais importante. O ideal é que a livre esteja mais perto da parte de cima da faixa de referência, sendo que em mulheres a testosterona livre espontaneamente não deve ultrapassar o teto da faixa de referência, que pode significar resistência insulínica aumentada, pode não ser uma coisa boa. Então foquem nisso. 1, se você tem sintoma ou não tem. 2, de preferência que ela esteja da metade da faixa do laboratório para cima. Então o primeiro exame que a gente olhou, hormonal, foi a testosterona. O próximo exame que a gente vai olhar hormonal aqui é o oposto da testosterona. Qual foi o hormônio que eu falei para vocês que era o oposto da testosterona? O cortisol. Como é que vocês vão avaliar o cortisol, o oposto Fala, prima, da testosterona? Vocês vão olhar a escala de laboratório. A gente gosta do cortisol entre 8 e 12. Eu gosto do cortisol entre 8 e 12. Cortisol alto significa estresse. Quando o cortisol está alto, eu vou ensinar a estratégia para baixar o cortisol e subir a testosterona. Quando o cortisol está alto, naturalmente a testosterona e o DHEA ou prasterona estão baixos. Tá? Então, vocês têm que olhar o cortisol, valores ideais do cortisol entre 8 e 12. Cortisol muito alto geralmente significa estresse, mas pode significar também desidratação, inflamação, etc. Cortisol muito baixo sugere que existe o cérebro, a glândula hipófise e existem as glândulas adrenais, que algum ponto dentro desse eixo está insuficiente, ou por uma depressão, por uma síndrome da fadiga crônica, por uma fadiga adrenal, etc. Então, o cortisol é isso. Se ele estiver baixo, é importante, quando o cortisol está baixo, uma avaliação clínica. Uma das coisas que pode ser feita, que eu vou ensinar lá no curso também, é a suplementação de hormônios, como a pregnenolona, que também são vendidas nos Estados Unidos como suplementos, né, que serviriam para aumentar tanto os casos de cortisol baixo quanto de testosterona baixa, quando as duas coisas estão baixas. Tá, vamos lá. Então, e quando vocês olham o cortisol e a testosterona, vocês podem fazer no exame de vocês uma coisa chamada relação testosterona-cortisol. Vocês pegam a testosterona livre e dividem pelo cortisol. Ao longo do tempo, o que vocês querem? Que essa divisão da testosterona pelo cortisol aumente. Essa divisão da testosterona pelo cortisol é muito mais sensível do que a testosterona sozinha ou o cortisol sozinho. Por quê? Sempre que a adrenal, a gônada, o nosso corpo ele tem o DHEA, que é um hormônio. O que o nosso corpo tem que fazer? Tem a pregnenolona, que é um hormônio. O que esse nosso corpo tem que decidir? Eu vou pegar a pregnenolona e vou transformar em cortisol ou vou transformar em testosterona? Ou seja, quando ela decide transformar em testosterona, ela já está produzindo menos cortisol. Ou seja, um está no numerador, outro está no denominador. Como o numerador aumenta e o denominador diminui, a fração aumenta muito mais do que o número isolado. Se torna uma coisa muito mais perceptível. Então dividam a testosterona pelo cortisol e vejam evolutivamente se isso está aumentando ou se está diminuindo. Outro hormônio que vocês vão olhar sempre é o estradiol. Por quê? Porque parte da testosterona pode virar estradiol. Como é que ela vira isso? Por um processo chamado aromatização, que também acontece na gordura. Então, quando essa testosterona vira, eu vou falar mais disso depois, quando essa testosterona vira estradiol,
você está perdendo testosterona e você está aumentando o estradiol. Frequentemente isso é uma mulher na perimenopausa, por exemplo, que já está começando a baixar a progesterona e está fazendo uma predominância estrogênica. Frequentemente essa mulher também vai ter uma testosterona baixa, o estrogênio lá em cima dando um montão de sintomas para ela, porque a progesterona está baixa, ela já está parando de ovular. Isso é muito comum em mulheres. Então vamos lá, em mulheres após os 40 anos. Então vamos lá, essa aromatização, quando ela é bloqueada, você baixa o estradiol e a testosterona sobe. Isso acontece em homens também, com muita frequência. Homens que estão além do peso, a gordura abdominal, por exemplo, que estão inflamados, ela aumenta essa enzima aromatose que transforma a testosterona deles em estrogênio e eles ficam feminilizados, tá? Tanto que a gente vai falar mais das estratégias, vamos citar isso. Ou seja, é importante avaliar junto com a testosterona no exame laboratorial o estradiol e dividir o estradiol pela testosterona, que vai dar a razão, ou a testosterona pelo estradiol, depende se for homem ou mulher, bota o maior em cima, vai dar a razão testosterona e estradiol. Essa razão também vocês têm que tentar aumentar essa razão testosterona e estradiol com o tempo. Ou seja, vocês vão tentar com o tempo, vocês vão dosar a estradiol e a testosterona, e com o tempo vocês querem, principalmente quando que essa relação se aproxime mais, que a testosterona suba, o estradiol baixe, e dividir um pelo outro facilita muito você acompanhar ao longo do tempo se você está diminuindo a predominância estrogênica e se você está com isso aumentando a sua testosterona. Essa é uma outra técnica boa, por isso que é importante ver esses 3 hormônios no exame de sangue: a testosterona, o cortisol e o estradiol. Outros hormônios também são importantes, tá? Mas esses aqui são os mais importantes para você, para a pessoa comum, tentar interpretar seu exame laboratorial quando o quesito é hormônio. Agora, que mais? Para a gente produzir a testosterona, a gente precisa de certos nutrientes. Nutrientes que devem ser medidos no exame de sangue e que são importantes para a avaliação da testosterona. O primeiro nutriente que eu vou falar que deve ser medido no exame de sangue, que é importante para a avaliação da testosterona, é o zinco. Então, o valor médio do zinco vai entre 83 e 150. A gente gosta do zinco entre 100 e 120. Quando o zinco está baixo, a testosterona está baixa, a pessoa não consegue crescer, começa a entrar em déficit de crescimento, os testículos ficam menores, a massa muscular fica emaciada, a pessoa não ganha massa muscular, ela perde massa muscular. Então é muito importante manter o zinco. O zinco tem que ser avaliado e tem que estar entre 100 e 120. Sempre que olhar o zinco, tem que olhar o cobre. Depois eu vou falar na reposição. Então, como eu falei, como tem que olhar o cobre, é importante que se dose o cobre junto com o zinco. Tanto o cobre quanto o zinco tem que estar entre 100 e 120. Magnésio. Magnésio é muito importante também. Só para lembrar aqui, essa live é para o lançamento do meu curso Testosterona Natural, onde eu vou ensinar como a pessoa pode regular os próprios hormônios, suplementos para hipertrofia muscular, como aumentar a testosterona, reposição hormonal bioidêntica em homens e mulheres, prevenção de sarcopenia, e por aí vai, suplementação na menopausa e na andropausa, tá? Para quem quiser entrar no curso, link na bio, é só chegar lá na minha bio que tem o link no curso. Próximo exame, magnésio. Magnésio é muito importante. O problema do magnésio é que o magnésio não é de muito fácil avaliação. Por quê? Porque o magnésio que geralmente se faz nos laboratórios é o chamado magnésio sérico, tá? O magnésio sérico, ele é pouco confiável. É o que está no plasma, ele não está dentro do sangue, ele está naquele líquido que está em volta do sangue lá. Ele é pouco confiável. Por que ele é pouco confiável? Porque o magnésio é importante dentro da célula. Ele pode estar lá no plasma simplesmente porque a célula não está conseguindo nem puxar aquele magnésio porque ela não está indo bem. Ou seja, mas ainda assim ele é o que é disponível para a maior parte das pessoas e tem que ser avaliado. A faixa de referência deles vai entre 1,3 e 2,8 mais ou menos. Eu gosto do magnésio sérico entre 2 e 2,2. No máximo entre 2 e 2,4, tá? Eu gosto do magnésio sérico entre 2 e 2,4. O melhor magnésio que existe... Aí nós temos outros locais onde vocês podem dosar o magnésio, mas que são de domínio mais do profissional de saúde, que são cabelo
não é fácil interpretar o mineralograma capilar, e o magnésio na urina, que também tem que ter uma noção de fisiologia que escapa a maior parte das pessoas. Mas existe um magnésio que pode ser medido no sangue, que eu peço para praticamente todos os meus pacientes, que se chama magnésio eritrocitário. O magnésio eritrocitário é o magnésio que está dentro dos glóbulos vermelhos das hemácias. Esse magnésio eritrocitário, que está dentro dos glóbulos vermelhos das hemácias, é o melhor magnésio a ser medido. Ele também não é perfeito, mas ele é considerado o padrão ouro. Então, sempre que forem medir um magnésio, meçam o magnésio eritrocitário. Faixas de referência, eu gosto do magnésio eritrocitário em torno de 5. Então, eu gosto dele em torno de 5. Excesso de magnésio em idosos também não é bom. Então, magnésio eritrocitário em torno de 5. Então, zinco, cobre e magnésio. Além disso, eu gosto do selênio, porque o selênio é um mineral importante para a proteção dos testículos. Não é diretamente importante nessa avaliação da testosterona, mas eu peço selênio em todo mundo. Selênio igual zinco. Regrazinha do Dindo. Selênio, zinco e cobre, Dindo gosta entre 100 e 120. Ponto. Tá? Se tiver por aí, tá maravilhoso. Tá? Não estou falando ainda do tratamento, ainda estou falando da avaliação laboratorial. Além disso, a pessoa que tem deficiência de testosterona, ela pode estar inflamada. É importante ver se há deficiência se há inflamação, porque a inflamação, ela baixa a testosterona. Então é muito importante ver se há inflamação. Como é que se vê se há, para mulheres também, principalmente para mulheres? Como é que você vai avaliar a inflamação? Tem alguns exames laboratoriais que vocês podem usar para avaliar a inflamação. Eu vou começar pelos mais básicos. O mais básico é o hemograma. Quais são as principais coisas que vocês podem usar para saber no hemograma se há inflamação? Vocês podem ver os leucócitos. Então, leucócitos acima de 5.800 significam inflamação. Além dos leucócitos acima de 5, podem significar inflamação, geralmente significam. Vocês vão olhar os neutrófilos e os linfócitos. Geralmente o neutrófilo e o linfócito têm que estar parecidos. Quando o neutrófilo está muito maior que o linfócito, isso sugere inflamação. Então, quando você divide o número de neutrófilos pelo número de linfócitos e dá 1,5 para cima, 2 em média, às vezes 3, isso significa também inflamação. Além dessa divisão dos neutrófilos pelos linfócitos em torno de 2, que significa inflamação, dos leucócitos acima de 4.800, nós temos no hemograma uma medida de variação de tamanho de hemácia chamada RDW. RDW acima de 14 também significa inflamação, tá? Então aqui é o mais básico. Outros exames básicos: VHS acima de 30 em mulheres e acima de 20 em homens significa inflamação. O VHS deve ser olhado. Fibrinogênio, um outro marcador que eu acho muito importante de inflamação, se chama fibrinogênio. O fibrinogênio abaixo de 366 te deixa seguro. Um fibrinogênio entre 366 e 400 você tem que ficar de olho. E um fibrinogênio acima de 400 significa inflamação e risco aumentado, inclusive, de trombose. Então tem que olhar para o fibrinogênio. O ideal é trazer o seu fibrinogênio para menos de 366. Próximo exame laboratorial importante: ferritina. Ferritina é de difícil interpretação, mas basicamente o que vocês vão querer é uma ferritina abaixo de 200 e acima de 100. O ideal é a ferritina entre 100 a 150, no máximo 200. Ferritina muito alta pode significar inflamação. Então, fibrinogênio a gente vai querer abaixo de 366, a ferritina a gente vai querer entre 100 e 200, de preferência entre 100 e 150. O dedímero é um marcador de trombose que, por acaso, está aumentado em quadros inflamatórios. Mas não é de inflamação, não. Falam isso, não. Na inflamação é que frequentemente a gente não sabe, o nosso risco de trombose está aumentado e a gente ignora aquilo e dá sorte de não ter a trombose, tá? Mas, de qualquer forma, é muito importante estudar, medir o dedímero, principalmente nesse período de pós-Covid.
Ah, quem entrar no curso também vai entrar na comunidade Telegram Saúde Singular, com muita informação de saúde integrativa, tá, gente? Tem guias digitais também, de todas as aulas. Já está pronto o guia digital dessa aula de testosterona, de como aumentar a testosterona naturalmente. A pessoa comprando o curso, ela já vai pegar o guia hoje mesmo. Mais marcadores de inflamação, esses são importantes. Fibrinogênio abaixo, dedímero abaixo de 500, fibrinogênio abaixo de 366, tá? Ferritina entre 100, preferencialmente, entre 100 e 150, 200. Vamos lá, mais marcadores de inflamação, e o PCR. O PCR é importantíssimo. O PCR deve estar abaixo de 1 ou 0,1, dependendo do laboratório. O laboratório vai mostrar na faixa de referência do PCR e vocês vão ter que pesquisar o PCR abaixo de 1 ou 0,1. Se estiver mais alto, vocês vão ter que usar todas as medidas para combate de inflamação. Outro exame que é importante medir, que é um hormônio que alguém falou aqui, que eu não disse, é a vitamina D. Vitamina D é importantíssima medir. Por quê? A deficiência de vitamina D leva a baixa testosterona. Tem que ser uma vitamina D muito deficiente, tá? Uma vitamina D de 30 não baixa testosterona, mas uma vitamina D abaixo de 20 baixa testosterona. Principalmente uma vitamina D abaixo de 10, 12. Mas abaixo de 20 já baixa testosterona. De qualquer forma, eu recomendo vitamina D entre 50 e 100 pelos vários benefícios potenciais que ela pode ter. O que eu falei dos linfócitos é que há uma relação entre os neutrófilos e os linfócitos, que ela tem que estar mais ou menos 1. Se o linfócito estiver muito maior que o neutrófilo, ou o neutrófilo estiver muito maior que o linfócito, significa inflamação. Geralmente, o que você vê é o neutrófilo 2 vezes maior que o linfócito. Se você tem 20 de vitamina D, você deve aumentar a sua vitamina D, na minha opinião, mas é improvável que isso aumente muito a sua testosterona, porque a tua testosterona já saiu daquela faixa que a sua testosterona é muito dependente da vitamina D. Então vamos para cima. Já falamos da inflamação, já falamos dos principais nutrientes, inclusive voltamos para a vitamina D, já falamos dos hormônios e já falamos dos minerais, que são os nutrientes. Esses são os principais exames a ser vistos na avaliação da testosterona. Outros exames são importantes sempre, né? Então, por exemplo, enzimas hepáticas são importantes, porque o fígado é um local importante de produção de testosterona. Eu meço nos meus pacientes, mas não é para vocês, a coenzima Q10, porque a coenzima Q10 é fundamental para as mitocôndrias e por isso para a produção de testosterona. Eu também meço para os meus pacientes o lactato, porque o lactato dá uma medida indireta, boa ideia, faltou ideia. O lactato dá uma medida de função das mitocôndrias. E agora faltou um hormônio que eu não falei para vocês, que eu falei da testosterona, mas na verdade eu não falei de mais 3 hormônios. Então nós temos o DHA, nós temos o estradiol, que é medido, e nós temos o cortisol. O cortisol e o estradiol eu falei, e nós temos o DHT. Eu não falei do DHT e do DHA. O DHA é a dehidropialdosterona. O que o DHA é? O DHA é um hormônio e é um pró-hormônio que forma testosterona, estradiol, e que ele em si mesmo já é um hormônio virilizante. Então, o DHA é um hormônio que deve ser medido. Só que o DHA ele fica oscilando durante o dia, de forma que é muito difícil interpretar o DHA. Por isso que a gente geralmente usa um derivado do DHA muito estável, chamado SDHA. A faixa de referência é variável, mas vai mais ou menos de 40 a 400. Eu gosto que meus pacientes tenham DHA acima de 100 e de preferência na metade superior da faixa de referência. É assim que eu gosto, e depois eu vou falar, porque a reposição de DHA aumenta a testosterona, tá? Se a ferritina está baixa, é uma coisa importante também, da interpretação de exames laboratoriais. Quando vocês olharem a ferritina baixa, que na minha opinião eu já olho quando ela está abaixo de 100, eu sempre olho para a saturação de transferrina. Se a saturação de transferrina estiver abaixo de 20%, isso significa deficiência funcional de ferro, e nesse caso o ferro deve ser reposto. E acredite em mim, você repor o ferro numa pessoa que tem deficiência de ferro, a testosterona vai subir, a massa muscular vai subir, a energia vai subir, a libido vai subir, tudo vai melhorar, inclusive a testosterona. Mais um motivo para você dosar a ferritina.
Eu já falei do SDHA, o próximo é a dihidrotestosterona, o DHT, que é um derivado da testosterona responsável pela alopecia androgenética, que é a perda de cabelo de padrão masculino, e também por crescimento de pelos em locais anormais em mulheres, acne e oleosidade de pele, tá? Então é importante também a dosagem da dihidrotestosterona. Gente, vou passar agora para as alterações de estilo de vida para melhorar, para aumentar a testosterona. Então, lembrando, para quem não vê, essa live eu estou estou pondo à venda o curso Testosterona Natural, que é um curso que vai ensinar vocês a melhorar os próprios hormônios, a regular os próprios hormônios. Ela é composta de módulo para aumentar a testosterona, módulo de reposição hormonal bioidêntica, de libido, de suplementação para hipertrofia, de controle de sarcopenia, de reposição hormonal em homens e em mulheres, tudo com guias digitais, podcast, comunidade de Telegram, suporte de 1 ano, entendeu? Com material extra. Vai ser uma oportunidade única, vai ser 1 mês e meio de curso para quem entrar no curso. Vamos falar de progesterona bastante no curso também, tá? De todos os hormônios. Então vamos para cima. Agora, do que a gente vai falar? Vamos começar a falar de como aumentar a testosterona. Vamos parar com blá 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 e vamos agora começar a falar de como aumentar a testosterona. Então vamos lá. Para você, no guia digital, inclusive, tem capítulo sobre, desse que já está no curso, que já está pronto, tem capítulo sobre a resistência insulínica. Então vamos lá. Para aumentar a testosterona, nós temos vários conjuntos de medidas. A primeira medida que eu vou falar se chama alterações de estilo de vida. Então, alterações de estilo de vida aumentam a testosterona. Vamos lá. Quais são as alterações de estilo de vida que aumentam a testosterona? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, você, para produzir testosterona, você tem que dormir tranquilamente. Você tem que dormir bem. Quem não dorme bem, o organismo entende que a pessoa não está bem, que o momento não é um momento bom e ele baixa a testosterona. Então, o primeiro requisito é o sono. Sempre me perguntam o que é higiene do sono, como fazer a higiene do sono. Vamos lá. Eu sei que a gente vive num mundo que é muito fácil falar e muito difícil fazer. Mas vamos lá. Luz azul, tipo essa desse meu quadro aqui atrás. A luz azul é uma coisa que só deveria existir de dia. A luz azul só deveria existir de dia. Então a luz azul que vem nas telas de celulares, que vem nas televisões, ela diminui a nossa produção de melatonina, piorando o nosso sono. E isso faz com que, piorando o nosso sono, isso faz com que a gente produza menos testosterona porque a gente dormiu mal. Aí vamos lá, mais alguma coisa de higiene do sono. Geralmente o que se espera é que à noite a temperatura baixe. Então você resfriar o seu corpo, por exemplo, com um banho fresco antes de dormir, isso faz com que seu corpo produza mais melatonina e no dia seguinte você vai produzir mais testosterona. Outras coisas de higiene do sono. Tem algumas coisas bobas que pouca gente imagina, mas você não deve, por exemplo, deitar na cama e fechar o olho. Deita na cama, conversa com a sua esposa, com o seu esposo, ou então fica pensando na vida de olho aberto, que o sono vem. Porque o natural, na natureza é assim, na natureza a criatura, ela não pede para dormir, ela não tem medo de não dormir. Então ela aproveita o dia até o momento que ela não aguenta mais. É por isso que tanta gente apaga, dorme vendo televisão, porque está com o olho aberto e está com sono. Vamos lá, mais coisas de higiene do sono. Não falar de dinheiro, não falar de problema antes de dormir. Ler um livro. Não se exercitar imediatamente antes de dormir. Desligar aparelhos eletrônicos. Botar no celular o filtro de luz azul que corta a luz azul. Há pessoas que usam luz vermelha. Todas essas medidas são medidas de higiene do sono que vai melhorar o teu sono, e melhorando o teu sono vai melhorar a tua produção de testosterona. Barulho de chuva é maravilhoso, porque o que uma espécie faz quando está chovendo? Dorme. Então barulho de chuva é maravilhoso. Outra coisa é a cafeína, é não beber café, à tarde, no final da tarde, à noite. Tem exceções e tem pessoas que metabolizam o café mais rápido. Então eu, por exemplo, eu tenho que parar de tomar café às 5 horas da tarde. Se eu tomar depois das 5, porque eu metabolizo muito rápido, eu tenho insônia. Mas tem pessoas que precisam de... Tem pessoas que não podem tomar café à tarde. Tem gente que nem pode tomar café porque metaboliza muito mal. Tá? Porque metaboliza muito mal. Vamos lá, luz vermelha ajuda, então você trocar a cor, aquela luz mais amarela, sabe? A luz amarela, por que ela é amarela? Porque ela tem o espectro do vermelho que desliga a melatonina. Ler um livro de papel, tudo isso ajuda a dormir. Então vamos lá, sono é um.
Outro pilar, exercício físico. Exercício físico é um pilar não só para aumentar a testosterona, mas para te fazer se sentir com testosterona. Por quê? Orar também. Quem faz exercício físico, principalmente musculação, ganha massa muscular, ganha autoconfiança. O exercício físico é anti-inflamatório. O exercício físico aumenta a inteligência, melhora o ânimo, combate a depressão. O exercício físico te deixa mais confiante, te deixa mais ágil, você ganha velocidade de passo, você ganha velocidade de pular, você fica mais feliz. Tudo que o exercício faz é o que a testosterona basicamente faz. Ou seja, quando você faz o exercício físico, você se sente com mais testosterona, mesmo que você não tenha essa testosterona toda, porque o exercício físico ele é transformador. E ele também aumenta um pouco a testosterona, porque o teu corpo entende que você precisa de testosterona, já que você está se esforçando. O seu corpo entende que você precisa de massa muscular, que você precisa de hormônios anabólicos. Então a gente já falou do sono como estilo de vida e já falamos do exercício físico, principalmente a musculação. Manejo do estresse, não pensar muito em problema, porque o teu corpo vai entender que você tem muito problema e vai baixar a tua libido, a tua testosterona, porque quem tem muito problema não pode ter filho. A natureza é muito inteligente, a natureza vai aumentar a testosterona de quem está pronto para usar aquela testosterona para reprodução ou para guerra. Outra coisa, um estilo de vida mais competitivo é bom, não é ruim não. Você tem que saber dosar o estresse, mas você tem que saber se jogar, se atirar, correr risco. Tudo isso aumenta a testosterona, melhora a tua saúde hormonal, o apetite pelo risco, o apetite pela novidade. Por isso que é importante viajar, se expor a novas experiências. Tudo isso é muito importante para a saúde hormonal, não só da testosterona, mas de todos os hormônios, tá? Então vamos lá. Vou falar de fitoterápico também, gente, tá? E no curso vai ter muito fitoterápico. Tá bom? Vamos lá. Então, mais estilo de vida. Agora a gente vai falar da próxima alteração de estilo de vida, que é a ponte para os suplementos, que é a alimentação. Então, como eu estava falando, você precisa de zinco, você precisa de vitamina D, você precisa de vitamina A, você precisa de magnésio para ter testosterona, você precisa de um monte de coisas. E qual é o melhor lugar para você encontrar essas coisas todas que você precisa para a testosterona? É na comida. Então você precisa de comida, você tem que focar em alimento. É importante focar em alimento. Como é que você vai focar em alimento? Como você precisa desses nutrientes, você vai focar nos alimentos mais nutritivos. Quais são os alimentos mais nutritivos que tem? Vamos lá. Peixes gordurosos como a sardinha, como o atum. O atum tem muito mercúrio, eu contraindico. Mas como a sardinha, como o arenque. Esses peixes, eles são ricos em vitamina D, que você precisa para formar testosterona. Eles são ricos também em zinco, que você precisa para formar testosterona. Eles são ricos em creatina. Eles são ricos em gorduras boas. Eles são ricos em coenzima Q10, em ômega 3, são ricos em proteínas que você precisa para sintetizar seus músculos, que a testosterona vai... São ricos em todas as fontes de vitamina D, todo o complexo B em vitamina A. Então os peixes gordurosos não devem faltar. Além dos peixes gordurosos que não devem faltar, o ovo não deve faltar como fonte de vitamina D, como superalimento, como fonte de proteínas, como fonte de gorduras boas, etc. Além disso, as vísceras como o fígado não devem faltar. E para vegetarianos nós temos várias opções. Nós temos os cogumelos como superalimentos, nós temos a clorela como superalimento, nós temos a espirulina como superalimentos para vegetarianos, nós temos as oleaginosas para vegetarianos e para todo mundo, né? Esses alimentos valem para todo mundo, para os não vegetarianos também. As oleaginosas como as nozes, como as amêndoas, como as castanhas. Nós temos um monte de... vamos lá, além das oleaginosas, nós temos as sementes, como a semente de abóbora, que é uma fonte riquíssima de zinco e uma fonte riquíssima de magnésio, né? E tem também as proteínas. Ou seja, o colesterol que a gente precisa está na sardinha, está no ovo. E se a gente não consumir, se um vegetariano que não consome o colesterol, ele vai produzir o colesterol que ele precisa. A quinoa também é um superalimento. A quinoa tem esteroides vegetais, como a turquesterone, por exemplo, nela, que aumentam a massa muscular de uma forma muito natural, estimulando o receptor beta do estrogênio. Mais alimentos. Então, basicamente, o primeiro pilar é focar nos superalimentos, nos melhores alimentos que existem, que a gente fala sempre. O segundo pilar é você combater a inflamação, que baixa a sua testosterona,
com uma dieta anti-inflamatória. Como é que você faz uma dieta anti-inflamatória? Primeiro, você remove alimentos inflamatórios. Quais são os principais alimentos inflamatórios? Vamos lá. Glúten é um alimento inflamatório comum. Poucas pessoas que eu conheço se enchem, vão para um rodízio de pizza e não saem mal. Então, glúten é um alimento inflamatório. Vamos lá. Açúcar é um alimento inflamatório. Comer um pouquinho de açúcar uma vez ou outra, tudo bem. Agora, comer açúcar todo dia, comer açúcar com frequência, açúcar é extremamente inflamatório. Nosso corpo não está acostumado com essa quantidade toda de açúcar, nos inflama, isso baixa a testosterona. Vamos lá. Além do açúcar, gorduras trans, gorduras do mal. Gorduras trans são péssimas, gorduras alienígenas, óleos industrializados, fuja disso. Além disso, fuja de alimentos hiperprocessados, ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados frequentemente são vazios de nutrientes e são extremamente... Para muita gente, o leite para muita gente é inflamatório. Então, se você se sente mal com o leite, que é muito provável, a maior parte de nós inflamam com leite, fuja do leite também, tá? Mas, vamos lá, veja bem, o queijo é um alimento que em quantidades pequenas para muitas pessoas é um alimento saudável. Então aprenda a ver qual é a reação desses alimentos no seu organismo. Por exemplo, uma coisa são lácteos, outra coisa é o kefir, por exemplo. O kefir é maravilhoso, as bactérias lá já comeram toda a lactose, toda a caseína. No kefir as bactérias comeram aquilo ali tudo e deixaram só os ácidos orgânicos, como o ácido málico, o ácido lático, e as próprias bactérias. O que torna o kefir um alimento, um super alimento. O kefir é maravilhoso. Porque não deixem de seguir, inclusive, o Dr. Kefir, tá? O kefir é um alimento maravilhoso, porque o kefir, ele não só nutre o nosso corpo com bactérias do bem, e muitas bactérias do bem, um número muito maior do que vocês vão encontrar num suplemento, bactérias que a gente nem estudou ainda, mas que são boas. Mas o kefir também nutre com ácidos orgânicos que estimulam mitocôndrias, que são anti-inflamatórios, que mudam a expressão dos nossos genes. E o kefir, ele melhora a absorção de cálcio, melhora a absorção de ferro, de magnésio. Ou seja, kefir é um exemplo maravilhoso, só para a gente entender que não tem que demonizar. Pensem com a própria cabeça. Não tem que pensar igual robozinho. Não é porque o Dr. Christian falou que vocês vão acreditar. Olhem para o corpo de vocês, olhem para como o corpo de vocês reage. O álcool em excesso é péssimo, mas também, com toda sinceridade, eu não me incluo, eu não costumo tomar um chopp, é raríssimo eu tomar um chopp. Acontece, mas é raro. Mas eu conheço pessoas que tomam um choppinho no fim de semana e isso torna a vida dessas pessoas felizes. Ninguém é impedido de ser feliz. Ninguém é impedido de comer uma sobremesa na casa da avó ou de tomar um chopp de vez em quando. Agora, saiba que o chopp é glúten em estado líquido. O link do curso está na bio. Vai lá na minha bio que está o link do curso lá. Saibam que o álcool é glúten em estado líquido. Chocolate amargo é maravilhoso, pode ser 70%. Veja só se não é muito vagabundo, que vai que os 30% restantes são puro açúcar, né, ou gordura trans, né? Então, olhem o chocolate, mas um chocolate amargo acima de 70%, tranquilo. Yakult tem um pouquinho de açúcar, né, e tem bactérias do bem também, são bem conservadas, pode tomar, só não se entupa de Yakult. Tá? Basicamente é isso. Então vocês vão focar em consumir. E para combater a inflamação não é só retirar os alimentos inflamatórios, não. Nós podemos também incluir alimentos um vinhozinho no final de semana para quem gosta. Eu não curto não, mas para quem gosta é uma maravilha. Pode tomar um vinho, só não vai se tomar uma garrafa de vinho sempre, né? Que aí tá lascada, né? Mas vamos lá. Além disso, nós temos os alimentos anti-inflamatórios. Não é só o mais importante é você tirar o alimento inflamatório, mas você também pode incluir alimentos anti-inflamatórios. Frutas vermelhas, abacate. O abacate é um alimento maravilhoso para aumentar a testosterona, porque ele é riquíssimo em nutrientes como magnésio, como luteína, porque ele é riquíssimo em gorduras boas. Abacate, e porque ele desinflama. Eu como abacate de manhã com azeite e sal, eu como abacate com limão. Abacate é maravilhoso. Por favor, não me toque abacate com açúcar e leite, que é bizarro, tá? Aveia é um alimento, é um grão, né? É um parente do glúten. Aí o povo fica falando da avenina, mas tenta fazer um pão de aveia, tu vai ver que a avenina não cola tanto quanto o glúten, tá?
A aveia é um alimento que para a maior parte das pessoas é saudável, só que algumas pessoas podem inclusive desencadear doenças autoimunes. Basicamente, se você tem uma tendência à autoimunidade, não abuse de aveia ou evite. Se você não tem uma tendência à autoimunidade, mas tem uma família onde as pessoas morrem de câncer, tem muita infecção viral e não tem doenças autoimunes, é provável que a aveia te faça muito bem. Isso é uma coisa que eu ensino no meu curso Imunidade Suplementada, né? Que é a seleção desses alimentos baseados na sua predisposição, ou para doenças autoimunes e viroses, ou para doenças autoimunes, ou para cânceres e viroses. Isso aí depois eu falo disso. O mel é uma fonte de carboidrato bem melhor do que o açúcar, tá? Tem um índice glicêmico menor e tem os polifenóis, tá? Não abuse do mel, por favor. Principalmente se você tiver resistência insulínica. Mas o mel é uma delícia. Então, basicamente isso. Outros alimentos anti-inflamatórios que eu adoro. Eu adoro frutas vermelhas. Geralmente eu compro congeladas. Frutas vermelhas congeladas, elas são mais baratas. Eu compro. Coalhada pode tomar também, tranquilo. É muito bom. Amendoim, vamos lá, amendoim é um alimento que é um falso alimento saudável. O amendoim, em pequenas quantidades, ele é saudável. Todos os dados que eu vejo relacionados a amendoim são positivos, inclusive de aumento de longevidade quando ele é consumido em pequenas quantidades. Ele tem resveratrol, ele tem gorduras boas. Só que o amendoim é uma leguminosa, ele não é uma oleaginosa de verdade. Em altas quantidades, ele é cheio de lectinas inflamatórias. O mesmo acontece com a castanha de caju. Então, não abusa de amendoim, não abusa de castanha de caju. São dois falsos alimentos saudáveis. Não é que não sejam saudáveis, mas só em pequenas quantidades. Não abusa não, que pode. Tapioca é açúcar empacotada, tá? Tapioca não é saudável. Frutas vermelhas secas são saudáveis, são anti-inflamatórias, são gostosas. Gergelim é saudável. Água de coco, se você souber usar água de coco é saudável, usa perto do treino, sem radicalismo. Tem gente que quer proibir a água de coco. Você só tem que olhar uma coisa: quanto que eu estou consumindo de carboidrato por dia? Eu sugiro que você consuma pouco carboidrato, mas não que você viva sem carboidrato. A pessoa que não come uma jabuticaba não é feliz. Vamos ser sinceros, né? A não ser que você tenha diabetes, você esteja fazendo um programa terapêutico, coma a sua jabuticaba, tá? Vamos lá? Então, basicamente é isso. Falamos dos alimentos inflamatórios. Vou dar um dado interessante para vocês. Um estudo científico onde as pessoas comeram hambúrgueres que são inflamatórios. E em parte dos hambúrgueres eles botavam abacate, em outros eles não botaram abacate. Os hambúrgueres com abacate, as pessoas que comeram hambúrguer que tinha abacate dentro do hambúrguer, inflamaram menos que as pessoas que comeram hambúrguer que não tinha abacate no hambúrguer. Ou seja, a inclusão de alimentos anti-inflamatórios como o abacate, como as frutas vermelhas, anula, pelo menos em parte, o poder inflamatório de alimentos. A caseína frequentemente é inflamatória, né? Muito frequentemente a caseína é inflamatória, mas a caseína A2, que está no búfalo, em determinadas vacas, a piracanjuba agora lançou caseína A2, a cabra, a ovelha, etc., a caseína delas é A2, que é uma caseína, em geral, muito menos inflamatória. Eu também adoro pasta de amendoim, só não exagera, que é inflamatória, embora na produção da pasta de amendoim, parte das lectinas sejam destruídas. Eu já li isso em algum lugar, mas é uma fonte pouco confiável. Suplementação. Quais são os suplementos importantes para aumentar a testosterona? Nós já falamos dos nutrientes. Então, vamos lá. Você precisa de magnésio para aumentar a testosterona. Quais são as necessidades de magnésio da população? Em média, vamos dizer que uma mulher precisa de 320 mg de magnésio e um homem precisa de 420 mg de magnésio. Cada cápsula de magnésio quelado pode ser magnésio glicina, magnésio aspartato, magnésio de malato. Cada cápsula de magnésio tem em torno de 150 a 170 mg de magnésio. Ou seja, e o magnésio está em vários alimentos. Quais são os alimentos que tem o magnésio? O magnésio está nas sementes. Semente de abóbora, semente de girassol, semente de chia, amêndoa do cacau, por isso que o chocolate tem. Amêndoa do café, por isso que o café expresso tem. Farelo da aveia, que é um grão que tem magnésio. O magnésio também está nas folhas verdes escuras, em todos os verdes. Onde é verde tem magnésio, porque tem a clorofila, e na clorofila tem o magnésio. Então todos esses alimentos, que são as principais fontes de magnésio,
Eles dão uma carga de magnésio. Banana tem magnésio, feijão tem bastante magnésio. Então, e todos os outros alimentos têm um pouquinho de magnésio. Então, a gente consome uma quantidade de magnésio na dieta. Dificilmente uma pessoa consome menos que 200 miligramas de magnésio por dia na comida. Castanha do Pará tem magnésio, é um superalimento que eu não falei, tá? Então, vamos lá. Então, vamos dizer que você consuma 200 miligramas de magnésio, ou 300 por dia. Uma cápsula de magnésio já vai fazer muita diferença na tua vida. Ou seja, 150 miligramas. 2 cápsulas de magnésio, dificilmente você vai ter deficiência de magnésio. Você vai ter até bastante magnésio. Você vai ter até bastante magnésio, tá? Então você pode consumir 1 a 2 cápsulas de magnésio quelado por dia. Magnésio quelado é o magnésio da Dr. Fush, é o magnésio da Pura Vida, é o magnésio da Essential, o magnésio da Vitaforte, todas as marcas que você conhece, das boas. Magnésio na farmácia de manipulação, vocês têm que ir numa farmácia de confiança e pedir que a manipulação seja de 160 miligramas de magnésio, entendeu? Ponto. Aí vai vir 1 ou 2 cápsulas com a quantidade de magnésio necessária para uma dose. Pode ser usado qualquer hora do dia, 1 ou 2 cápsulas de magnésio. Se você tiver deficiência de magnésio, a tua testosterona vai subir e os teus receptores de testosterona vão trabalhar melhor e a tua musculatura vai trabalhar melhor, o teu cérebro vai trabalhar melhor. Agora, se você tiver o magnésio ok, tomar mais magnésio não vai aumentar a tua testosterona. Então a importância do magnésio aqui é você não ter a deficiência. Com isso, com 1 ou 2 doses de magnésio ao dia, você consegue prevenir a deficiência mais o uso de todos esses alimentos ricos de magnésio que a gente falou, tá bom? Além disso, nós temos o zinco, tá? O zinco, quando que você vai suplementar o zinco? Quando você tiver deficiência de zinco, zinco abaixo de 83, e eu na verdade dou o zinco para todo mundo com zinco abaixo de 100, tá? Dose mínima diária 7 miligramas de zinco, geralmente eu dou 10 a 20 miligramas de zinco, nunca passar de 40 miligramas de zinco por dia. Então nunca passem de 40 miligramas de zinco por dia sem supervisão médica, tá? Vamos dizer que 20 miligramas por dia de zinco por dia seja seguro e tire a grande maioria das pessoas da deficiência de zinco. E no que as pessoas saírem da deficiência de zinco, elas vão aumentar a testosterona, aumentar a hipertrofia muscular, a síntese de proteína e tudo mais, tá bom? Então, é assim que se consome o zinco. O zinco também é quelado, pode ser zinco glicina, zinco citrato, tem vários tipos de zinco. Tem que ser zinco quelado. Alguns suplementos de mercado já vêm com zinco. O zinco tem que ser quelado. Vocês podem consumir tanto zinco quanto magnésio de estômago vazio ou com a comida. O zinco frequentemente dá desconforto estomacal. Nesse caso, você consuma com a comida, reduz a dose, tá bom? Vamos lá. Além do zinco e do magnésio, próximo suplemento é a vitamina D. Dosem a vitamina D. Se a vitamina D tiver abaixo de 20, já entra com 10 mil unidades de vitamina D por dia. 2 meses depois, dosa de novo, que ela vai ter melhorado, tá? Pode ser em comprimido, pode ser por via oral. Aí depois baixa para 2, 4 mil unidades por dia, que vai ser o suficiente. Mas entra com uma dose de ataque se ela tiver abaixo de 20. Se a vitamina D estiver abaixo de 20, ou principalmente abaixo de 10, vocês tomarem 10 mil unidades por dia por 2 meses, vai normalizar a vitamina D, depois passa para 2 mil unidades por dia, que é uma dose segura a longo prazo. O magnésio pode ser tomado em qualquer horário, a mesma coisa vale para o zinco. Tomar uma cápsula várias vezes por dia é sempre muito melhor do que tomar todas as cápsulas de uma vez. Pode ser feito também a vitamina D intramuscular, a gente faz inclusive aqui na clínica bastante, ADE e K2, pode ser feito. Agora, a vitamina D oral, a gente sempre se recomenda que se tome todo dia e não tome apenas uma vez por semana ou 2, que se tome todo dia uma dose um pouco menor, tá bom? Então nós já falamos dos 3 principais nutrientes, eu vou falar de mais um nutriente que é o boro. O boro é muito importante para a produção de hormônios femininos, tá? E masculinos também. Não se entende direito o que o boro faz, mas se sabe que o boro parece aumentar em parte dos estudos a produção de testosterona. Então a gente recomenda também a suplementação do boro quelado. 10 miligramas por dia, 5 miligramas numa cápsula, 5 miligramas em outra cápsula.
geralmente ele vem manipulado com outros minerais. Então, por exemplo, quem vai fazer a manipulação pode botar 160 mg de magnésio, 5 mg de boro, 10 mg de zinco na mesma cápsula e ponto. Resolver os minerais, tá? E tomar 2 vezes por dia. É assim que faz, é muito fácil, tá bom? Então esse é o boro, é outro nutriente importante para aumentar a testosterona. Agora eu vou falar o suplemento, eu vou falar do suplemento mais efetivo que existe para aumentar a testosterona, que se chama DHEA. Na verdade, o DHEA é um hormônio. Eu recomendo que seja usado apenas com supervisão de médicos, mas eu estou falando aqui porque o DHEA é vendido como suplemento no mercado americano sem receita. Qualquer um compra na internet, eu sei que as pessoas tomam e eu não posso deixar de falar. O que o DHEA é? O DHEA é um hormônio e é um pró-hormônio. O DHEA ele age em receptores no cérebro, nos músculos, com ações hormonais próprias. Além de agir no cérebro e no músculo com ações hormonais próprias, o DHEA também é um ferormônio, ou seja, pessoas que têm o DHEA alto, elas têm cheiro de sexo, elas são atrativas. O DHEA é um ferormônio que aumenta a capacidade de atração das pessoas. Além disso, ele forma testosterona e forma estrogênio. Além disso, ele ajuda a regular o cortisol e por isso ele pode ser importante em determinadas doenças autoimunes como o lúpus e a alteração e a artrite reumatoide. Só que o DHEA é um hormônio predominantemente masculino. O DHEA ele pode, em doses altas, aromatizar em homem, o homem ficar com sinais de estrogênio alto, como por exemplo maminha, e ele pode virar DHT em mulheres e gerar queda de cabelo, espinha na cara, oleosidade, bigode e por aí vai. Ou seja, o DHEA, ninguém encontra à venda DHEA em doses normais de começo de terapia. DHEA se começa com doses muito baixas, em torno de 80, bem baixas, abaixo de 10 mg, e vai se subindo progressivamente. No guia digital que está no curso Testosterona Natural, tem todo esse detalhamento de como se faz a manipulação do DHEA, tá? Que é muito mais segura, principalmente para as mulheres. A pregnenolona eu vou detalhar no curso, mas a pregnenolona é um precursor de cortisol e de testosterona. Ou seja, a pregnenolona só vai servir para aumentar a testosterona nos casos que a testosterona e o cortisol estiverem baixos, em situações, por exemplo, em doses muito diferentes em homens e mulheres. Na situação que os dois estiverem baixos, tá? Em situações ou de fadiga adrenal ou de o cérebro mandando menos impulso para adrenal produzir hormônio, ou de carência de colesterol por uso de estatina e por aí vai, tá? Vamos para cima. Então a gente já falou do DHEA, as instruções de recomendação tá no guia digital que está no curso, tá bom? Vamos para a próxima. O DHEA, gente, raramente ele não aumenta a testosterona. O que eu observo na minha prática? Que o DHEA, existem alguns padrões, existem alguns pacientes, por exemplo, que tem gordura no fígado, esteatose hepática, tem o DHEAS alto e tem a testosterona baixa. Ou seja, são pessoas com resistência insulínica aumentada, são pessoas com disfunção mitocondrial e que por isso não estão conseguindo converter o DHEA em testosterona. Eu vejo muito esse padrão também, mas de uma forma muito característica, a maior parte das pessoas que repõem o DHEA aumentam a testosterona de uma forma muito natural. Então a reposição de DHEA em gel, oral, etc., é muito válida para aumentar a testosterona. DHEA aumenta muito mais a testosterona que magnésio, zinco e vitamina D. Magnésio, zinco e vitamina D aumentam a testosterona um pouco quando eles estão deficientes. Só que a vida de quem muda, de quem repõe eles. Então essa reposição é muito importante. Além de aumentar um pouco a testosterona, vai fazer com que essa reposição valha muito mais a pena. O DHEA, a mesma coisa, só que o DHEA aumenta ainda mais a testosterona. Muitas pacientes, principalmente mulheres, quando começam a fazer a reposição de DHEA comigo, a testosterona sobe e elas não precisam mais fazer a reposição de testosterona. DHEA também pode gerar calvície, porque ele pode virar testosterona que vai virar DHT. Tá? Então é isso. Vamos lá, mais suplementos. Oxandrolona, vamos responder. Oxandrolona não é tema aqui, né? Oxandrolona é um esteroide anabólico. Dá bastante hipertrofia e queima de gordura em mulheres. Os ganhos de força e de massa muscular pela oxandrolona
são temporários. A gordura que se queima não é tão temporária, tá? Geralmente a gordura que se queima com a oxandrolona permanece, mas é uma droga prescrita sob orientação médica, tem seu uso inclusive na sarcopenia, que é um dos módulos do curso, tá? A oxandrolona tem seu uso inclusive na sarcopenia. Tem algumas ações interessantes para mulheres, por exemplo, a oxandrolona, além de queimar gordura, ela aumenta a síntese de colágeno, ela faz algumas coisas legais, tá? É uma droga interessante, mas é uma droga de prescrição médica. Eu não recomendo que vocês saiam tomando por aí. Eu recomendo, geralmente eu trato as pessoas visando que elas tenham mais saúde. Então não é uma... Alguns médicos prescrevem oxandrolona para muita gente, eu prescrevo só em casos que eu acho realmente necessários. Tá bom? Mas é uma droga bastante interessante. Gestrinona é uma droga muito interessante também, tá? Que também deve ser usada principalmente essa deve ser usada sob prescrição médica. Um dos usos da gestrinona é para endometriose, tá bom? Um dos usos da gestrinona que eu gosto muito é para endometriose. E ela tem uma característica que ao mesmo tempo que a pessoa melhora da endometriose, a pessoa ganha massa magra, libido, né? Mas também tem seus problemas. Agora nós vamos falar dos fitoterápicos. Olha, eu vou falar de 2 fitoterápicos que são os melhores fitoterápicos que existem, tá? Esses 2 são os mais importantes. O primeiro se chama ashwagandha. Por que a ashwagandha é importante? Porque a ashwagandha modula a glândula suprarrenal, modula as mitocôndrias, né, suprarrenais, fazendo com que você produza menos cortisol e mais testosterona. Ou seja, sempre que você for usar a ashwagandha, antes você peça o cortisol e a testosterona e faça aquela relação que eu falei para vocês, que vocês vão ver que vão melhorar. A ashwagandha vai baixar o cortisol e vai subir a testosterona. Ela não vai subir muito a testosterona, mas ela vai baixar bastante cortisol e vai mudar muito essa relação testosterona-cortisol. A ashwagandha aumenta a massa muscular, a ashwagandha aumenta a energia, a ashwagandha tem uma ação antidepressiva, eu gosto muito da rodiola mesmo. A ashwagandha modula hormônios, tá? A ashwagandha é um modulador hormonal natural fantástico, fabuloso. Além da ashwagandha, vamos lá, segundo fitoterápico, como é que se toma ashwagandha? 300 a 600 miligramas por dia, uma cápsula com café da manhã, uma cápsula com almoço. Então pode ser 150 no café da manhã, 150 no almoço, 250 no café da manhã, 250 no almoço, 300 miligramas no café da manhã, 300 miligramas no almoço. Ponto, é a melhor forma. Se não tomar café da manhã, toma só no almoço a dose do dia. A ashwagandha é maravilhosa. Combate a ansiedade também, tá? É cheia de benefícios, tá? A ashwagandha eu não recomendo geralmente para quem tem doença autoimune, tá? Quem entrar no curso vai aprender bastante sobre a ashwagandha, tem também todas as fórmulas lá no guia digital. Quem comprar o curso hoje já vai ter o guia digital na mão hoje. O próximo fitoterápico que eu vou falar é um fitoterápico que vocês conhecem menos, chamado Coleus foscoli. O Coleus foscoli é um dos poucos fitoterápicos que realmente aumentam a testosterona, tá? Como é que ele aumenta a testosterona? Aumentando uma determinada substância chamada AMP cíclico, que está em todas as células, inclusive as células dos testículos e ovário, tá? O Coleus aumenta a testosterona, mas não é só aumentar a testosterona. Ele também aumenta um pouco a força muscular, ele aumenta o desempenho muscular, ele facilita a queima de gordura, tudo um pouquinho. Ele não é nada milagroso não, mas ele funciona, tá? Tem mais de um estudo mostrando que o Coleus foscoli funciona para aumentar a testosterona, tá? Então ele é o próximo fitoterápico que eu realmente recomendo para aumento de testosterona. A dose do Coleus foscoli, tá no guia digital do curso, tá? E depois eu falo nos stories, sei lá, Então vamos lá. O Coleus foscoli é o próximo. As doses dele são 250 miligramas com o café da manhã e com o almoço. O Coleus ele deve ser ciclado. Então a pessoa toma 3 meses toma o Coleus, 3 meses ela para de tomar o Coleus. Toma 3 meses, para 3 meses. 250 miligramas, 2 vezes por dia. Outros fitoterápicos como tríbulos, maca, eles aumentam a densidade de receptores de testosterona, mas eles não aumentam a testosterona. Então, maca, tríbulos, eles aumentam a densidade. Eu gosto muito deles, mas eles são adjuntos. Eu não uso eles para aumentar a testosterona.
mas eu uso eles para aumentar a libido, uso eles para aumentar a disposição física. Eles são melhoradores da ação da testosterona e são muito válidos. Maca, tríbulos, tem um outro muito bom, outro fitoterápico que eu gosto muito bom, que se chama Long Jack ou Tongkat Ali. Euricoma Long Jack, escreve Long Jack. Algum abençoado aí nutricionista pode escrever pro pessoal, para mim vai me ajudar, tá? Long Jack também é usado para aumentar a testosterona, aumenta muito pouquinho a testosterona, mas como ele aumenta a libido, como ele melhora a performance física, o Long Jack, ele também pode ser usado doses de 300 a 300 mg por dia. Faltou eu falar de um marcador laboratorial que é a resistência insulínica, tá? Desculpem, tá? Na parte de laboratório. É muito importante. Para produzir testosterona, você precisa de resistência insulínica boa, você precisa de um bom controle de glicemia, tá? A gente avalia isso com uma glicose de preferência abaixo de 100, de preferência abaixo de 90, mas pelo menos abaixo de 100 de jejum, para uma hemoglobina glicada abaixo de 5,6, de preferência abaixo de 5,4, por um OMR baixo, em torno de 2, tá? São as coisas que a gente usa para avaliar a resistência insulínica, e para uma insulina abaixo de 6. É isso aproximadamente o que a gente usa para avaliar a resistência insulínica. Quando a pessoa tiver insulina alta, hemoglobina glicada alta, glicemia de jejum alta, OMR alta, ela tem resistência insulínica aumentada. Nesses casos, pode ser usado o fenogrego. O fenogrego pode ser usado, tá? Para aumentar a testosterona em pessoas com resistência insulínica aumentada. Você vai usar 300 mg, 250 mg 2 vezes por dia, ou 300 mg 2 vezes por dia de fenogrego. Pode ser consumido também o chá do fenogrego, né? A gente recomenda nesse caso mais o extrato para aumento de testosterona. Para quem tem resistência insulínica aumentada, pode ser usada também a berberina, tá lá no guia digital do curso. Quem entrar no curso vai ver que um dos suplementos que eu mostro como fazer a manipulação no guia digital é a berberina. Pode ser usada também para melhora da resistência insulínica, né, nessas pessoas que têm resistência insulínica aumentada e testosterona baixa. A berberina é mais interessante que a metformina, porque a berberina ela não tem o impacto negativo que a metformina tem na massa muscular, tá? Então a berberina é mais interessante. Então eu falei da berberina e falei aqui da ashwagandha, também é boa para resistência insulínica aumentada, tá? Eu falei da berberina e falei aqui do fenogrego para resistência insulínica e agora da ashwagandha. A cúrcuma, vamos lá, quando a pessoa tem inflamação, é interessante que ela use suplementos também anti-inflamatórios. Um suplemento anti-inflamatório muito interessante é a cúrcuma, né? Alguns suplementos anti-inflamatórios bons para quem tem testosterona baixa são a cúrcuma. Inclusive há trabalhos mostrando que a cúrcuma baixa aumenta a testosterona, né? Além de baixar os níveis de inflamação. Vamos lá, mucuna, que deu branco no dinto. Eu queria falar da mucuna pruriens. Mucuna pruriens é um outro suplemento muito interessante, foi o que deu branco no dinto. Mucuna pruriens é um suplemento interessantíssimo para quem tem a vontade de aumentar a testosterona natural. A mucuna também parece, é que não é documentado em estudos, mas a mucuna parece aumentar a testosterona, mas ela aumenta também o nível de motivação, e a mucuna é termogênica, e além de aumentar a motivação, de ser termogênica, a mucuna aumenta a dopamina. A mucuna facilita a queima de gordura. E ela aumenta também a testosterona e ela pode ser usada antes de treinos, tá? Então, usar 250, 500 miligramas de mucuna de manhã, de mucuna pruriens de manhã em jejum, é uma excelente medida para aumentar a testosterona, tá? A gente já falou agora dos principais suplementos que aumentam a testosterona. Vocês falaram da turquesterona. A turquesterona é um esteroide vegetal. Ela não age nos receptores da testosterona, ela age nos receptores beta do estrogênio, o que conferem a propriedade anabólica do estrogênio, além de conferir propriedades antifibróticas. Isso é muito interessante para a saúde, inclusive do fígado, tá? A turquesterona é outro suplemento muito interessante, que também melhora a formação de massa óssea, massa muscular, melhora a formação de colágeno da pele. É um outro suplemento também muito legal, tá? Eu gosto muito de turquesterona e passo para bastante pacientes meu a turquesterona. Eu passava muito também o Lexogenin, que é um parente que tiraram do mercado por robosice, tá? E a gente tem também no mercado a Velvesterone, que é no mercado de manipulação.
que é um outro. E vamos lá. Agora vamos lá para a última parte. Tem pessoas que, apesar de seguir tudo isso que a gente conversou aqui, ainda continuam com os sintomas de testosterona baixa. Essas pessoas que continuam com os sintomas de testosterona baixa e que já fizeram tudo isso que a gente está falando aqui, são pessoas que provavelmente são candidatas à reposição de testosterona. A reposição de testosterona ela pode ser feita em homens e pode ser feita em mulheres. Em homens, como alguém falou, pode ser feita como Deposteron, pode ser feita em suplementação em gel. O problema do gel é que 10% das pessoas não absorvem bem o gel, né? O problema da injeção é que a injeção tem um efeito chamado roller coaster, onde começa muito alto, vai baixando, e geralmente antes da próxima dose o homem fica deprimido com sinais de baixa testosterona. Então tem que ser feita realmente a mulher também pode fazer injeção, é um pouquinho mais complicado, né? O problema do gel é que o gel ele é de absorção muito irregular. Nem todo mundo vai bem com a testosterona em gel. Algumas pessoas não absorvem bem a testosterona em gel, tá? O clomifeno ele serve para aumentar a produção de testosterona. É uma alternativa muito interessante, mas não dá todos os benefícios da testosterona. Implantes podem ser usados, só cuidado que os implantes são que nem o injetável, também pode ter um efeito roller coaster, pode começar com níveis muito altos, e frequentemente as pessoas acabam usando níveis suprafisiológicos que não são necessariamente saudáveis. É melhor começar com gel e conhecer o efeito do hormônio no seu corpo, conhecer os efeitos colaterais, antes de fazer um implante de testosterona. E lembrando que em mulheres a testosterona não é o hormônio mais importante, ela tem que estar acompanhada geralmente de progesterona, de estradiol, etc. Tá bom? Então é isso, gente. Tá dado o recado. Espero que tenham gostado da aula. Eu não sei se Nutri pode prescrever torquesterone não, mas você consegue fornecer esteroides vegetais na comida. Vamos lá, quinoa tem muito esteroide vegetal, pifáfio, o ginseng brasileiro tem muito esteroide vegetal, espinafre tem muito esteroide vegetal, tá? Então, não é aquela lenda que o Popeye ficava forte porque comia muito espinafre, faz todo sentido. Ele ficava forte porque comia muito espinafre, porque o espinafre é cheio de torquesterona e de esteroides vegetais dessa natureza, tá? Então, o nutricionista tem toda a condição de aumentar a massa muscular, aumentar a massa óssea, melhorar a síntese de colágeno do paciente, apenas com alimentos como espinafre, quinoa, por aí vai, tem um monte. A mostarda tem alguns esteroides vegetais, a mostarda, a folha. Então, vamos lá, gente, o link do curso está na bio, tá? O curso é composto por módulos sobre como aumentar a testosterona natural. Essa aula aqui tem um guia digital ensinando tudo, muito bom o guia, por sinal, tá? Vai ter capítulo sobre suplementos para hipertrofia, vai ter módulo sobre reposição hormonal bioidêntica na mulher e no homem, vai ter módulo sobre libido, vai ter módulo sobre prevenção da sarcopenia, e na verdade eu vou cobrir tudo o que o leigo precisa de saber sobre hormônios dentro desse curso, tá? Vocês vão ter acesso a 1 ano de comunidade Telegram, saúde singular, com muita troca de experiência, muita gente mais inteligente que eu, que está lá dentro ensinando um montão de coisa, entendeu? Muito aluno meu. Além disso, vocês vão ter muita informação, troca de experiência. Eu vou fazer podcasts para vocês também aprenderem, poderem ouvir enquanto está na academia, sobre vários assuntos, tá? É acesso de 1 ano, é um ano de muito aprendizado. Eu convido vocês para estar comigo nessa, tá bom? Vamos para cima, tá? De qualquer forma, para quem não quiser entrar no curso, vai continuar tendo conteúdo do Dindo aqui na rede social. Essa live vai ficar gravada para vocês, tá bom? O curso está aberto até domingo, meia-noite. Dá para parcelar em 12 vezes. Ou seja, eu espero que esteja dentro que vocês façam muito bom proveito. Aguardo vocês, e quem não puder entrar também, tamo junto, que a oportunidade não vai faltar. Beijão, gente. Boa noite. Live vai ficar gravada. Compartilhem a live, tá? Todas as informações estão lá no curso. Abração.